Mysterium Conjunctionis em Lilith. Que palavra que é essa? Agora que nós já compreendemos as estruturas e o comportamento desse ânimos e dessa ânima iluminada, um ânimos iluminado e uma ânima sombria, um ânimo sombrio dentro de dois indivíduos que nós emprestamos como sendo Adão e Lilith, Sol e Lua, nós podemos então avançar para esse próximo passo que eu acho que vocês vão gostar bastante, que é Mysterium Conjunctionis em Lilith. Que palavra que é essa? Jung, ele trazia essa definição da Mysterium Conjunctionis, da conúntio, quer dizer, o mistério da conúntio, o mistério da união. Como é que harmoniza esses dois lados? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Lilith hebraica e os relacionamentos. Vamos começar. Em Lilith, nós temos Sol e Lua, então existem mais personagens em relação a Lilith. Aqui a gente só está trabalhando esses dois básicos que são os mais conhecidos. Mas eu vou citar aqui alguns outros para vocês conhecerem e até para vocês darem uma pesquisada se vocês desejarem posteriormente. Então em Lilith nós temos Sol e Lua, Lilith e Adão, Lilith e Samael, Lilith e Ashmodai, Lilith, a súcubo e os homens, e Lilith e Deus. Sim, Lilith também, um determinado ponto ali desse mito, ela se torna a consorte de Deus. O que quer dizer, né, essas várias representações, né, dessas várias Liliths, ou seja, desse código são personas diferentes, personagens diferentes, com mindsets diferentes, comportamentos diferentes, embora queira-se dar o tom de que se trate da mesma força ou entidade malévola, e não é esse o ponto que nós queremos aprofundar aqui, mas é uma coisa que a gente precisa trazer para o nosso palco, para o palco das nossas investigações, se a gente quiser entender melhor esse processo de harmonização, como que é essa influência de Lilith nas relações, nos relacionamentos, e não só apenas relacionamentos afetivos, relacionamentos com os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos companheiros e parceiras de trabalho, e por aí vai. Então Jung, ele definia a conúntio da seguinte forma: os fatores que se reúnem na conúntio são conhecidos como opostos, seja confrontando-se na hostilidade ou atraindo-se no amor. Para começar, eles formam um dualismo. Por exemplo, os opostos são úmido e seco, frio e quente, acima e abaixo, espírito, alma, corpo, céu e terra, fogo e água, claro e escuro, ativo e passivo, volátil e sólido, caro e barato, bem e mal, exposto e oculto, leste e oeste, vivo, morto, masculino, feminino, sol, lua, homem, mulher. Com frequência, a polaridade é organizada como uma quaternidade. Olha, lembra lá? A gente viu o que? O sol dourado e a lua prateada versus um sol negro e uma lua negra. Então, isso é uma quaternidade, com os dois opostos se cruzando. Dois casais, ou seja, dois indivíduos e suas respectivas sombras se cruzando, como, por exemplo, os 4 elementos ou as 4 qualidades, úmido, seco, frio e quente, ou as 4 direções e estações, produzindo assim a cruz como um emblema dos 4 elementos e símbolo do mundo físico,
sublunar. Então a gente traz aqui o conhecimento de como funcionam as relações. As relações, ingenuamente, nós acreditamos que são apenas entre duas pessoas, mas não, são entre 4 pessoas. Você e sua sombra com a outra pessoa e a sombra dessa pessoa. Isso aqui é a quaternidade. Então a Conuntium, ela tem esse mistério, ela é formada de uma estrutura de 4. Essa união, para ser compensada, tem que ter esses 4 elementos. Tá bom? E aqui a gente está falando de anatomia da psique mesmo. Então a gente pode se perguntar quando que Conuntium acontece dentro de uma pessoa. Quem vai trazer essa resposta para gente é um analista junguiano que foi discípulo do Jung, chamado Edward Edinger, tá? Ele continuou ali a obra do Jung, né? Então, primeiro, você vai ter o que? O ego, né? E ao longo da sua formação, vai se estabelecendo como algo definido. Então, a gente nasce, aí a gente começa a entender que a gente é uma pessoa, um indivíduo separado da nossa mãe, separado dos nossos pais, que existem outras pessoas separadas de nós. Então, o ego começa a se desenvolver e a se formatar aí. Vai se estabelecendo como algo definido ao longo do tempo. Eu sou isso e não sou aquilo. E quando o ego fala não, é um processo fundamental no desenvolvimento inicial dele. Aprender a discernir, eu sou isso e não sou aquilo. O não é muito importante. E o resultado, essa atitude, essa ação que é natural na evolução da psique de qualquer pessoa, é justamente o surgimento da sombra, pessoal. É assim que nasce a sombra, eu sou isso e não aquilo. Então, tudo que eu nego e separo de mim mesmo prevalece, mas é armazenado num compartimento do inconsciente, ou seja, o território da sombra, que cedo ou tarde será reencontrada como uma realidade interna que eu vou enxergar refletida em outra pessoa. É inevitável esse processo, faz parte do crescimento psicológico. O par de opostos mais temido pela maioria de nós é o do bem e do mal. E é curioso porque na lenda do Sol e da Lua, então, você tem lá na observação da Bárbara Couto, que eu apresentei anteriormente, embora a Lua continue a governar como um dos luzeiros, ela se sente inferiorizada, pois a intervenção de Yahweh tira sua liberdade de escolha e a redução do seu poder resulta na casca do mal, Clifá, da qual Lilith foi gerada. O par de opostos mais temido é o do bem e do mal, ou seja, teve uma repressão, um recalque ali, um recalque de uma mágoa muito profunda. Isso se tornou o mal, aquilo que eu me nego, aquilo que eu separo de mim, prevalece. Eu preciso reconhecer e integrar. E integrar, muitas pessoas acabam confundindo com se deixar levar ou dominar-se por. Mas não, integrar é justamente se acolher, reconhecer, chorar, decantar, separar o que você não deseja mais, né? Separar no sentido de respirar fundo, reconhecer e ver que realmente aquilo faz parte de você, mas que você não precisa mais rodar dessa forma, você não precisa mais rodar dessa maneira e adotar posturas e atitudes diferentes que vão fazer com que você seja realmente uma pessoa diferenciada, um ego bem trabalhado, um ego bem desenvolvido. A saúde e a sobrevivência do ego depende justamente de como ele se relaciona com isso, com essa dualidade dentro dele. Então é muito importante que o ego se perceba mais como bom do que como mal. Talvez algumas pessoas se confundam, né? Então eu não posso dizer eu sou isso e não aquilo, porque se tudo que eu nego e separo de mim vai prevalecer, eu não posso ter então a sombra do não. O não, ele é realmente importante para esse desenvolvimento do ego. É muito mais importante para a saúde do ego que ele mesmo se perceba mais como bom do que como mal. E essa ação interior é que acaba gerando a sombra, mas é necessário, lembra que a gente comentou? O universo é um universo de opostos, é uma ação de equilíbrio. É um equilíbrio isso daí.
Pois o ego imaturo não suporta as experiências da sua própria maldade sem sucumbir dentro de um processo de desmoralização. E de fato, quando você descobre que você não é o lindinho ou a lindinha da história, se você é um tipo de ego, traz um tipo de ego que nunca parou para pensar e nunca se chocou com estas questões de si mesmo, si mesma, então realmente vai te trazer um processo de desmoralização. Um ego maduro e mais bem resolvido e fortalecido suportaria tudo isso e ainda tiraria um bom proveito dessas lições para o seu próprio progresso. Então é saber lidar com os nãos, porque o surgimento da sombra realmente é inevitável. Isso também gera um outro fenômeno que é a alocação do mal. O mal ele deve ser fixado, estabelecido como ocupando um lugar específico. Quando algo mal acontece, a culpa ou responsabilidade deve ser estabelecida sempre que possível, ou seja, vai para fulano de tal. É extremamente perigoso ter o mal flutuando livremente pelo mundo. Ninguém deve pessoalmente carregar o fardo do mal, ser o bode expiatório. Agora, quais são as soluções que a gente vai trazendo para isso? À medida em que o ego amadurece, sua autopercepção muda gradualmente e o indivíduo, a pessoa, se torna capaz de assumir a tarefa de ser o portador do seu próprio mal. Reconhecer que você não é só 100% bom. É importante que você, como indivíduo, se perceba mais como bom do que como mal, mas é importante que você perceba que você tem aspectos não desenvolvidos aí dentro e que nós, a sociedade como um todo, rotula de mal, de maldade, é mal visto. Então não é mais tão importante colocar o mal em outro lugar, situação ou pessoa, quando você tem um ego amadurecido, um ego bem resolvido. Então, quando um indivíduo se torna capaz de reconhecer o seu próprio mal, a sua própria sombra, ele carrega em si os opostos, contribuindo então para a criação da Conúntio. É aí que acontece a Conúntio, porque a Conúntio é o casamento, a união, o entrelaçamento harmonioso dos opostos. Quando eu começo a reconhecer, a escanear o campo interior e a olhar para o que está refletido fora, eu começo a integrar. Eu começo realmente a assumir o que é meu, o que me pertence e aquilo que eu joguei como responsabilidade ou como culpa de outra pessoa e não era, era meu. Eu fiz aquilo, eu cocriei aquilo. Aí então a gente tem um ego amadurecido, um ego pronto para uma conúntio. A conúntio, primeiro, então, ela vai acontecer no processo de sombra, no processo de integração, de decantação dos elementos que são meus, dos elementos que não são. Depois desse ego estar bem amadurecido, então significa que ele começa a estar pronto para entrar num processo de conúntio e de relações de outra natureza além de si mesmo, porque todas as nossas relações então são resultados o quê? Das nossas projeções. A resposta de responsabilidade pelas nossas ações, primeiro internamente e em segundo com os outros e com o mundo. Isso nos leva de volta a Lilith, quando em conflito com Adão, e também de volta para a Lua Negra, quando o feminino é tomado pela própria Nigredo, refletindo a escuridão já existente no seu oposto complementar, no masculino, nesse sol. A partir do momento que o sol entra nesse processo de sombra, rejeita a lua, debocha da lua e ainda acha muito bom que o Criador mande ela ser líder lá das fileiras inferiores, ela se cobrindo de casca, deixando de brilhar. Então, a partir do momento que esse masculino fica feliz com isso, ele já não é mais o sol dourado, ele já não representa mais aqueles atributos do ouro, da alquimia, dos antigos alquimistas. Ele se torna um sol negro. E essa lua negra vem como complemento, um reflexo de si mesmo.